Olá, pessoal. Como é que estão vocês? Muita comemoração agora, nesse período agora, quase final do ano, né? Que bom, né, gente? E também não esquecer dos nossos estudos, né? Principalmente da nossa disciplina, tá? Gerenciamento de efluente industrial. Então, esse vídeo a gente vai encerrar, digamos, ou continuar, né, encerrar a atividade do ano de 2021, mas está ainda firme aí para 2022, que a gente ainda vai continuar aí as nossas aulas, tá bom? E aí a gente vai agora continuar, tá, o nosso assunto, que nós estamos em parâmetros químicos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre alguns elementos fundamentais aí nessa parte, tá? Porque são informações bem interessantes, relevantes, que a gente precisa para te concluir aí nessa parte aí, pelo menos de alguns elementos, né, da parte da química, ok? Então vamos lá. Opa. Como eu falei, a gente vai dar uma continuada, né, nesses parâmetros. A gente vai falar um pouquinho do OD, que é o oxigênio dissolvido, né? O DQO, que é a demanda química de oxigênio, e DBO, que é demanda biológica ou demanda bioquímica de oxigênio, ok? Parâmetros fundamentais aí para uma análise, né, da estação de tratamento de efluente, de esgoto, né, e da água, né? E também ver como que funciona, né, a relação de eficiência do tratamento, né? Qual é a eficiência do tratamento, tá, ok? Vamos continuar aqui. Então, o primeiro deles, né, que são os parâmetros químicos, estou chamando de PQ. O OD, né, ele significa oxigênio dissolvido na água, ou oxigênio dissolvido. Parâmetro aí fundamental para que a gente possa entender, né, como funciona, né, por exemplo, a água, né, se ela está poluída, se ela está em boas condições, se ela está, digamos, saturada, se ela está, digamos, ótima, né? Então, esse OD, ele significa que é o teor de oxigênio, né? Que esse oxigênio está, digamos, lá misturado na água, dissolvido, né? E a função dele basicamente é para verificar, né, o indicativo de poluição, principalmente por matéria orgânica. Ou seja, se essa água tiver pouco oxigênio, significa dizer aí que ela tem muita matéria orgânica. O que significa dizer isso? Que essa matéria orgânica provavelmente está consumindo o oxigênio, ok? Então, de forma geral, a água não poluída por matéria orgânica, ela é saturada, tá? Então, ela é saturada de oxigênio. No caso, por outro lado, né, quando tem baixo teor de oxigênio, pode indicar que houve uma intensa atividade de matéria orgânica, ou seja, de bactérias decompostas, tá? Que foram lançadas naquele ambiente, ok? Então, se tiver lá um excesso de matéria orgânica, provavelmente vai consumir oxigênio, e essa água sem oxigênio, ela vai ficar, podemos dizer assim, entre aspas, morta, porque qualquer ambiente precisa de oxigênio para poder ter a vida, né? Quando a gente fala em oxigênio ótimo ou oxigênio que a água está saturada, né, que ela está no nível dela normal, significa dizer que essa saturação, no caso de uma temperatura de água a 25 graus Celsius, ela gira em torno de 8 miligramas por litro, que, digamos assim, é o máximo que ela pode estar atingindo, tá? Então, geralmente, ela fica ali oscilando 3 a 6, tá? E se tiver muita matéria orgânica, isso pode tender a zero. E, obviamente, como a maioria dos seres que estão vivos nos ambientes aquáticos, eles necessitam de oxigênio aí para sobreviver, ok?
Então, o oxigênio dissolvido ele tem uma importância muito grande, né, como a gente tem falado. Então, ele é o principal agente oxidante, né? Isso é o mais importante nas águas naturais. Ele que vai, digamos, fazer que aquele material seja exaurido, podemos dizer assim, né? Então, ele tem uma função fundamental, né? E aí, no caso, ele não pode ser considerado um poluente primário, que basicamente esse oxigênio dissolvido ele tem outros fatores, né, que trabalham junto, né? Por exemplo, a matéria orgânica, um ambiente que está ali, um material, um plâncton, né, um zooplâncton que está ali naquele ambiente, ele faz parte, ele vai gerar oxigênio, ele vai consumir oxigênio, ou seja, então ele não está lá de forma sozinha, primária, né? Então, aí, teores excessivos podem provocar, digamos, crescimento de algas em reservatórios. No caso, teores excessivos de matéria orgânica, né? Ou até mesmo do próprio oxigênio, porque ele está favorecendo lá algum material para que aquilo cresça, né? É como se fosse um nutriente, né? Principalmente para os fitoplânctons, as algas, né? E elas acabam sendo favorecidas e crescendo, e aí trazendo uma série de prejuízos. E aí, a baixa, né, oxigênio dissolvido, ou seja, a carência dela, ele pode provocar morte da vida aquática, ele pode tornar aquele ambiente precário e favorecer outros organismos que vai prejudicar ainda mais, que seriam as algas, né? E aí, geralmente, né, a quantidade de oxigênio dissolvido, né, ela varia, né, de acordo com a temperatura da água, com a altitude daquela região, daquele local, com a quantidade de salinidade, de sais que aquela água tem. Então, tudo isso vai interferir a medição, a verificação desse parâmetro, ok? Então, ela aparece na norma, né? Então, ela tem uma importância muito grande para se manter o equilíbrio do ambiente, que seria a microvida, a microbiota daquele diante. E ela tem também um controle, por exemplo, né, um controle da operação, né, da oxidação, principalmente de dois parâmetros fundamentais, que seria o ferro e o manganês, né? Então, são elementos assim que sofrem de forma demasiada esse desequilíbrio do OD, o ferro e manganês, por exemplo. A unidade, como a gente já falou, né, ela é miligrama por litro, né? E aí, se a gente for transformar para metro cúbico, só faz as relações. E aí, no caso, tem alguns elementos aqui da norma, né? Do CONAMA 357 de 2005, né? Também aparecem outras normas, tá? O oxigênio dissolvido, o D. E aí, nesse caso do CONAMA 357, ele varia de acordo com o tipo da água, de acordo com a classe dela, principalmente. Por exemplo, se a gente pega aí a classe 1, o O dele não pode ser inferior a 6 miligramas por litro de oxigênio. E aí vai descendo, né, digamos, essa qualidade de água, consequentemente vai meio que reduzindo aí a quantidade de oxigênio dissolvido, né, digamos, a quantidade máxima, né, que é permitido. No caso aí, para a classe 2, ela não pode ser inferior a 5 miligramas por litro, a classe D, a classe 3, 4 miligramas por litro, a classe 4, 2 miligramas por litro, e águas salinas, né, ele já, apesar de ser uma água não, digamos assim, diretamente consumida, ela é bem exigente, por causa dos ambientes aquáticos, aí ela acaba não permitindo aí sendo inferior a 6 miligramas por litro, ok? É claro que de acordo com a água e a classe vai variar. Aqui tem uma relação, gente, porque a gente, quando pensa no ambiente aquático, a gente relaciona muito, né, o crescimento de água, a morte de peixe, né, que não se refere somente aos peixes, seria todos aqueles organismos aquáticos, né, que temos na água. Então, lembrando aquela história lá do miligrama por litro, que é igual a 1 ppm, tá? Aí, se for para formar para metro cúbico, 1 grama é igual a 1 metro cúbico de água. Tá? Então, só para vocês lembrarem que, geralmente, as relações que a gente vê, elas estão em ppm.
Nesse caso aqui, essa tabelinha aqui de 0 a 10 significa ppm, ok? Aí, no caso aqui, por exemplo, né, a gente tem uma relação e, digamos assim, as águas que se encontram com menor que 3 ppm de água, né, ela tem pouco oxigênio, né? E aí significa que esses peixes estão, digamos que, em alerta, em perigo. Tá? De 3 a 5, mais ou menos, aí, ele está na tolerância, ok? Então, abaixo de 3, há um grande risco de morte de peixe, da maioria dos peixes, né? Porque tem peixe com 2, com 3, eles ainda sobrevivem, né? Mas abaixo aí de... Aí, no geral, né, menor que 3 ppm ou miligramas por litro, ele é mortandade de peixe. Então, o tolerável aí, no caso, né, para essa criação aí, ela varia entre 3 a 5. Então, ele mantém aquela sobrevivência, né, do peixe. Para se ter desova, para se multiplicar, né, aí já precisa de uma quantidade de oxigênio dissolvido bem alta, né? Por isso que os peixes, eles fazem a desova, né, em regiões onde tem uma vazão muito forte de água, né? Então, aí ele, digamos assim, de 6 miligramas por litro, esses ppm, ele vai ali, digamos, suportar a desova. Aí, maior que 7, ele já tem a sua reprodução plena. Ok? E maior que 9 miligramas por litro suporta a mudança de populações. Lembrando, né, que a saturação da água chega em torno de 8 miligramas por litro, né, a 25 graus Celsius. E agora, né, mais especificamente, né, a DBO e DQO, que ela está relacionada, né, também com oxigênio, tá? Então, ela vai expressar o teor de oxigênio e, de acordo com essa expressão, a gente vai indicar os tipos possíveis de algum poluente que pode ter na água. Então, é um indicador que, por exemplo, temos mais matéria orgânica na água, que seria, por exemplo, se pensar numa indústria de matadouro, por exemplo. O que tem na água? Aí tem fezes, né, do boi, né, na hora que abre o boi lá, tem o resto de fezes, tem urina, tem sangue, tem a gordura, né? Então, são materiais orgânicos, né? E se tiver, por exemplo, resquício lá, por exemplo, de indústria de tinta, né, que vai ter muito produto químico, a indústria do curtume também vai usar muito produto químico. Então, aí são produtos inertes, né? São produtos químicos, né? E provavelmente que esse ambiente vai ter algum indicativo de poluição, mas nesse caso não seria matéria orgânica, já seria produtos inertes, né? Produtos químicos, ok? Então, basicamente, o que seria a demanda bioquímica de oxigênio, que a gente fala geralmente em DBO, tá? Então, é a quantidade de oxigênio, olha aí, que é necessária para oxidar a matéria orgânica por meio de processos bioquímicos, através, digamos, de micro-organismos, né, através de processos biológicos. É como se fosse um material natural. Eu ia verificar aí a DBO através de uma análise mais, digamos assim, voltada para a questão natural, ou seja, essa matéria orgânica ela ia se oxidar a um período de tempo. Eu não ia usar nenhum processo para acelerar a minha análise, porque ela é meio aqui, digamos, natural, biológica, né, como o nome diz. Tá? Então, ela tem essa função de analisar a quantidade de oxigênio para, digamos, destruir, oxidar a matéria orgânica. Já no caso a DQO, o próprio termo química aí, ó, demanda química, né, que eu vou verificar, é a quantidade também de oxigênio para oxidar a matéria orgânica que está lá. Ó. Nesse caso da DQO, eu vou usar um elemento químico, um agente químico, né, para poder esse oxigênio que está na água oxidar. Obviamente, esse processo da DQO, gente, ele vai ser mais rápido, né? Porque eu vou usar um agente justamente para acelerar o meu processo. Aí eu vou saber a quantidade que eu vou ter de oxigênio para aquela matéria se oxidar. Geralmente, né, o pessoal usa o bicromato de potássio.
Geralmente o pessoal usa esse elemento para justamente, né, com algumas técnicas, é claro, né, para que a gente tenha o resultado, por exemplo, em 2 horas. Enquanto o DBO, o resultado aí eu vou ter mais ou menos em 5 dias. Talvez daqui a 5 dias, naquele ambiente, já esteja diferente. A vantagem da DQO é que eu já vejo logo o resultado. Só que, digamos assim, ele não é tão preciso e a norma não chama ele, né? O CONAMA, né? Não recomenda, digamos, esse tipo de análise. Então, esses parâmetros, gente, são os principais parâmetros para a gente verificar a quantidade de poluentes ou tipo de poluente, né? Pode ser um indicador, que está lá, digamos, no meu efluente, que está lá, de repente, no rio, tem algum material matando os peixes, favorecendo o aparecimento de algas, né? Então, mas qual é o indicativo desse poluente? O que será? Se a gente verificar que a DBO, que é a matéria orgânica, ela está alta, então a gente já começa a fazer as relações, tá? Então, os valores obtidos, no caso de DBO, né? Então, no caso, geralmente são maior, no caso, né, o DQO do que os DBO, né? Justamente pela essa rapidez aí em relação a ser feito em um tempo curto, né? Então, no caso da DBO, ela está lá na resolução do CONAMA, né? Então, ela, por exemplo, dá um indicativo aí, né, que um local ideal, né, para uma água doce tem que ter aí uma baixa quantidade de matéria orgânica, nesse caso aí até 3, né? A norma ainda tolera, né, essa quantidade de matéria orgânica que tem lá, não vai causar risco, né, para o ambiente. Né? E no caso, para a classe 2, ela dá uma flexibilizada chegando aí até 5. Tá? E lá na resolução do CONAMA, como trata especificamente de tratamento, né, de esgoto, né, o lançamento desses efluentes, né, aí ele tolera, aí, no caso, para tratamento de esgoto específico, no máximo 120 miligramas por litro, na hora que sai do sistema. Né? E, no caso, ele também recomenda que esse DBO ele tenha um poder de autodepuração, né, uma vazão adequada, que aquele material seja removido, digamos assim, 60%, né? Feito uma análise, observou que a vazão do rio ela consegue autodepurar de uma velocidade, uma quantidade aí de 60% de DBO. Então, aí pode ser lançado. Se aquele rio for lêntico, for parado, esse material pode ser reduzido de acordo com estudos ambientais, né, de acordo com a norma do estado ou do município. Né? Então, como a gente vem estudando, né, relembrando novamente, a DBO ela é útil, né, a DQO, né, para verificar e detectar substâncias que são resistentes à degradação biológica, ou seja, se aquele material não degrada tão facilmente, então é um material, digamos assim, químico, um material assim que precisa de análise mais profunda para identificar. De repente pode ser um metal pesado, e aí então esse material não pode ser lançado no efluente. Ok? Então, nesse caso, a DQ ela não aparece no CONAMA, né? Apenas essa metodologia da DBO. Aqui tem um vídeo, gente, a gente convida para vocês assistirem, que aí vai falar um pouquinho, né, da DBO 5 dias, 20 dias, o que ela é, qual a importância, né? Então, acho que é bem legal a gente estar refletindo aí melhor esse parâmetro. E aí tem um experimento, né, de DQO, né, explicando como é o processo. É claro que precisa de equipamentos, de materiais assim, que dão uma garantia de resultado mais rápido, com maior eficiência. E aqui é uma relação, digamos, de DBO-DQO para a gente, digamos, dar um aconselhamento, dar uma orientação, qual o tipo de material ou tipo de tratamento que pode ser recomendado para aquele tipo de efluente, né? E aí, nesse caso, eu tenho que fazer a análise dos dois parâmetros, tá? O DBO e o DQO. Então, por exemplo, se a relação, né, que seria DBO
dividido por DQO. Espera aí, tem um negocinho aqui errado. Na verdade, aqui é o contrário, relação de DQO dividido por DBO, tá? Então, essa relação aqui, gente, ela tem que, se ela for menor que 2,5, a gente considera ela baixa, tá? Então, aí, nesse caso, a gente considera que a fração é biodegradável aeróbia, no caso. Ela é uma fração de alta matéria orgânica. Então, o tratamento aconselhado é o biológico. O que é tratamento biológico? A gente vai ver na outra aula, né, alguns tipos de tratamento, entre eles o biológico, que basicamente se reduz aí a lagoa de estabilização, né, as lagoas de estabilização geral, né, que são vários tipos. E quando ela estiver nessa parte intermediária, de 2,5 a 3,5, ou até, digamos, até 4, então aí há uma dúvida em relação ao tipo de tratamento, ou se ela é baixa ou se ela é elevada. Tá? Então, a recomendação é que se façam novos estudos, no caso, para verificar a viabilidade do tratamento. Né? Por exemplo, se eu considero um tratamento físico-químico, provavelmente ele vai ser mais caro que um biológico. Então, eu preciso ter uma ideia certa de que tipo de material está naquele ambiente. Ok? Se, no caso, esse material, nessa relação, essa divisão de DQO barra DBO for maior que 3,5, então já é um indicativo, ou até mesmo 4, né? Então, a fração que está lá, digamos, a gente considera inerte. Por quê? Porque elas são materiais que não são biodegradáveis, né? Na presença, por exemplo, de oxigênio, que a gente fala de aerobicamente, tá? Ou aerobiamente. Ou seja, então, provavelmente, como ela não é degradada por oxigênio de forma aeróbia, então a gente vai precisar colocar algum material, algum tratamento, digamos, físico ou químico, por causa que a fração dela está muito elevada. Tá? Então a gente precisa, digamos, usar outros materiais que não seja somente esse natural, né, esse biológico, né, podemos dizer assim, para poder fazer o tratamento. Então a gente já começa fazendo essas análises, né, e a partir delas a gente começa já, digamos assim, tomar decisão. Então por isso que são elementos assim chave para se tratar o efluente, se tratar o esgoto, né, ou até mesmo tratar a água. Aqui é um exercício resolvido, tá, para gente justamente responder esse último material aí que a gente acabou de ver, a relação de DBO e DQO. Então, ele dá uma concentração, né, de DBO e DQO naquele ambiente, né, ele já fez a análise, né? Então, ele faz a seguinte pergunta: né? A caracterização de um efluente industrial resultou em um valor de DBO 5 dias, esse 5 aqui é 5, de 600 miligramas por litro. Teoricamente, a gente já percebe que está alta a DBO. E aí eu vou lá para o DQO e faço análise também e verifico que deu 1.200 miligramas por litro. Olha, o dobro, né? Então, qual é a relação, né? Que seria DQO barra DBO. A relação correta é essa aqui, tá, gente? DQO barra DBO. Aí, no caso, vamos indicar qual o tratamento. Aí ele dá a opção A, B, C e D. A, físico-químico, biológico, novos estudos, não é necessário tratamento. Então, a resolução é muito simples. Eu vou pegar os dois parâmetros, DQO 1200 barra 600, aí eu vou ter 2 miligramas por litro ou 2 ppm, né? Que é a mesma coisa. Eu tenho já meu resultado, 2, né? E aí eu vou me lembrar da relação DQO-DBO. Quando ela está baixa, é menor que 2,5. Opa, então o meu resultado deu 2. Ó. Então significa que tem elevado material lá. Ou baixa quantidade de material, né? E uma elevada quantidade, digamos, de matéria orgânica. E aí, no caso, o tratamento recomendado, né, é o biológico, ok? Não está nessa relação do intermediário, também não está maior que 3,5. Aí, olhando as opções aqui, eu posso ver já de cara que é letra B,
ok? Então, uma análise muito simples, né, que a gente encontra aí para tirar essa resposta. Um outro processo, gente, que é importante, é saber a eficiência lá do tratamento, a eficiência da remoção desse poluente lá do tratamento. Lembra lá que falei lá numa outra hora que ele dá uma projeção de 60%, né, na remoção do efluente? É claro que tem a ver com a quantidade de material que entra e que sai. Essa relação de entrada e saída do efluente do sistema, entra o material, né, dentro do sistema, é feito o tratamento e depois eu vou liberar ele. Esse processo de entrada e saída é que eu chamo de eficiência. Esse é a letra E. Ó. Então, eficiência da remoção, porcentagem. O CO, né, que é a concentração, né, de DBO, DQO, ou outro parâmetro que for usado, né, no caso, eu vou ter que pegar, digamos, eu vou fazer análise de DBO de entrada e análise de DBO de saída. Então, aí vai ter a DBO de entrada, né, que a gente fala de afluente, né, ele está entrando, quando eu falo afluente, porque ele está entrando, né, lá na estação de tratamento. Qual é a minha concentração de DBO? Aí eu tenho, digamos, a minha concentração de efluente de saída. No caso, efluente significa saída. Então, eu faço essa diminuição, né? Concentração de entrada menos a concentração de saída, dividido pela concentração vezes 100. Aí eu tenho a minha eficiência. Ok? Vamos lá fazer um exercício e tirar essa dúvida. Então, aqui eu quero calcular a eficiência do meu tratamento, da administração de tratamento. Aí ele dá lá, com entrada de 500 miligramas por litro, né, que seria essa entrada, né, que já então é o afluente, e a saída após o tratamento foi 80 gramas por miligramas de coisa. Tá aqui, gente, é miligrama. Não, aí no caso ele coloca grama por metro cúbico. Olha só, gente, essa relação aqui, para a gente não se perder, tá? Quando eu falo grama por metro cúbico, é a mesma coisa se eu estivesse falando 80 miligramas por litro. Ele transformou miligramas por litro para grama metro cúbico. Bem aqui está, né? Olha, 80 gramas por metro cúbico é a mesma coisa que 80 miligramas por litro. Aquela relação lá do ppm, tá? Geralmente o pessoal coloca nessas mudanças de unidade, aí a gente só tem que ficar ligado. Porque, na verdade, não vai interferir nada aqui essas unidades. Então, eu uso a minha formulazinha, né? Aí eu tenho aqui, no caso, já a resolução. A minha entrada foi 500, a minha saída foi 80. Aí dividido por 500, que é a entrada, vezes 100. Aí, no caso, deu 420 dividido por 500 vezes 100. 420 dividido por 500 deu 0,84 vezes 100. Então, a minha eficiência desse tratamento é 84%. Então, uma eficiência alta, né? Porque entrou uma quantidade, uma concentração altíssima, né? E saiu lá uma concentração bem baixa, né? Então, essa porcentagem me garante, digamos que eu posso lançar lá o meu efluente a 120 miligramas por litro, né? Como prescreve lá a norma, ok? Então, aqui, novamente, só uma sugestão da transformação da unidade, tá? Geralmente, ele já ou pede miligrama por litro ou grama por metro cúbico. Porque se a gente pensar as estações, elas estão lá em metro cúbico, né? É só uma questão para a gente dar uma pensadinha, tá? Aí um exercício aqui, um vídeo YouTube, explicando lá, basicamente, essa mesma metodologia que eu acabei de explicar. Quem quiser assistir novamente lá, dá uma reforçada. E aqui alguns exercícios, né, para vocês darem uma treinada. Esse daqui, ó, o primeiro, aquele que nós fizemos, ó, só que eu mudei os números, tá? Veja a relação, tá? É DQO, DBO. E aí um conceito de que seria DQO. E aqui uma questão de eficiência que a gente acabou de ver, para a gente dar uma treinada, tá? Então, a gente agradece aí a oportunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, tá? Ou na próxima aula presencial, que eu falo presencial, a aula online, né? Na próxima aula vai ser a aula online, aí vocês podem estar tirando dúvida, fazendo questionamento. Tudo mais, a gente agradece a oportunidade, e aí um feliz ano novo, uma boa festa para vocês, né? Fiquem com Deus e que vocês alcancem e conquistem aí o sonho de vocês.
Abraço e fique com Deus.